O IBGE divulgou um resultado do PIB brasileiro para o segundo trimestre de 2020. O resultado foi um desastre. O PIB brasileiro diminuiu 9,7% em relação ao trimestre anterior. Isso significa que a quantidade de riqueza gerada no país foi quase 10% menor do que tinha sido nos 3 meses anteriores. Algumas pessoas gostam de usar a metáfora do bolo. Pois bem, o bolo é 10% menor agora. Quando a gente quebra esse resultado do PIB, a gente vê que o setor da indústria e de serviços foram os que mais sofreram. Os dois juntos responsáveis por 95% do PIB brasileiro, mais ou menos. A indústria teve uma queda de mais de 12% da quantidade de riqueza gerada. Já o setor de serviços encolheu 9,7%. O único setor que teve um ligeiro crescimento, 0,4%, foi o setor da agropecuária. Vale lembrar que essa pequena alta é muito resultado de um aumento da cotação do dólar e de um aumento do volume de exportação financeiro, porque você tem um dólar que vale mais reais, de produtos como, por exemplo, o café e a soja. Isso não se reflete necessariamente em mais empregos para o setor, porque essas exportações normalmente são exportações de latifúndios que empregam muito menos pessoas do que a agricultura familiar, que não deixam impostos para os seus estados por causa da Lei Candir e que compram quase todos os seus insumos de empresas que são empresas multinacionais, fazendo com que boa parte desse dinheiro que entre não fique no Brasil, como acontece, por exemplo, no setor da indústria e de serviços. Vai embora do país rapidamente na compra de insumos. Mas o pior não veio ainda. Quando a gente pega o setor de serviços, por exemplo, um setor que caiu quase 10% nos dados divulgados pelo IBGE, e quebra esse setor de serviços para entender onde foi a queda, a gente vê que na categoria outras atividades de serviços, a queda foi de quase 20%, 19,8%. Na categoria transporte, armazenagem, correio, a queda foi de 19,3%, ou seja, quase um quinto do bolo foi embora também. E na categoria comércio, que impacta um número de milhões e milhões de brasileiros, a queda foi superior a 10%, 13% de queda. E agora, vale um doce para quem descobrir qual foi o único subsetor dentro de serviços que não teve queda. Pois é fácil responder, né? O setor de atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados e também o de atividades imobiliárias tiveram um aumento. Ou seja, bancos e corretoras aumentaram a sua fatia do bolo. Mais do que só a sua fatia, aumentaram o seu pedaço do bolo. Desse bolo, que em alguns casos chegou a ser um quinto menor do que era antes. E essa informação não deveria surpreender ninguém. Afinal de contas, logo no começo da crise, nas primeiras semanas, o governo anunciou mais de R$1 trilhão para os bancos, sem a necessidade que os bancos oferecessem nada em contrapartida. Os bancos pegaram esse dinheiro e não repassaram para as pequenas e microempresas como o governo disse que imaginou que eles fariam. O resultado? Os bancos com uma fatia maior do bolo e um pedaço maior de um bolo que é muito menor do que era antes. Os lucros dos bancos continuam bilionários, em vários casos, recordes. O desemprego cada vez maior. As microempresas fechando nas centenas de milhares. E a única coisa que atenuou minimamente os efeitos dessa crise e dos dados divulgados pelo IBGE foi o auxílio emergencial, que fez com que o consumo das famílias tivesse uma retração menor do que se imaginava antes da crise. Mas isso não é vitória do governo. Isso foi uma vitória da oposição.